aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente Baki Gaiden Hetsu Isekai, que tá muito legal, tá muito da hora, cada vez mais, sempre mais interessante, sempre mais divertido, né? Pra mim aí, muito melhor do que Bakidou foi, né? Que foi a saga do Sukune, meu Deus do céu, muito melhor mesmo. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos focar aqui nessa saga, nessa história de Hetsu que tá muito da hora. Logo de capa, nós vemos aí uma pirâmide e no topo dessa pirâmide temos aí uma parada paradoxa, né? A gente vê que tem escadas onde o Hetsu sobe, mas quando ele sobe ele acaba descendo e assim sucessivamente. Muito interessante, né, o efeito, né? Você fica subindo e descendo e indo em círculos, nunca termina o caminho. Muito legal essa imagem. Isso deve estar refletindo alguma coisa que vai acontecer no capítulo. E aí, chegando no capítulo em si, vemos que mais uma vez está ali o Goblin e o Hetsu caminhando. Andando por aquele caminho onde tem uma estrada com vários totens ao redor. E aí, até mesmo o Goblin começa a falar novamente que está demorando muito, que deveria já ter acabado, tem alguma coisa errada. E o Hetsu fala que ele deveria apenas continuar caminhando. Não tem muito o que se fazer, né? Tem que continuar indo em frente. Até mesmo a gente vê mais uma vez os pés dele, os totens ali. E ele se perguntando, pô, mas o que está acontecendo? Quanto vai demorar e tal? Tempo vai, tempo vem, o Goblin percebe que o Hetsu para e o Hetsu vê novamente uma silhueta. Mesmo a silhueta parecida com a dele, vê as sapatilhas dele e com isso acaba vendo que é a sua cópia novamente. Só que com a diferença, a sua cópia agora tem, no caso, uma perna de pau, assim como ele tinha lá no mundo de Baki. E aí que nesse momento vemos que o Goblin se assusta novamente, o Hetsu fica observando a sua cópia, meio que em choque. A cópia começa a falar com ele e começa a dizer, não, ouça isso aqui que eu tenho que dizer e tal. E quando ele fala isso, o Hetsu não dá tempo e dá um socaço no rosto da sua cópia, onde sangra pra caramba. E com isso, a cópia fica ali meio que desesperada sem entender o que está acontecendo e começa a perguntar, o que você está fazendo? O que deu em você? E aí logo o Hetsu grita, sua merda de cópia, você é apenas uma cópia, saia daqui, desapareça. E aí começa a dizer que ele está no mundo correto, ele sabe quem ele é, aquilo é uma cópia e ainda mais tem a pachorra de aparecer ali com a cópia defeituosa, porque a sua cópia deveria ter o pé ali, com a perna direita ali no caso, torada e não a esquerda, então tá tudo errado. Onde a cópia começa a visualizar isso e depois começa a rir com uma risada meio que maligna, né, ardilosa, e acaba desistindo e sumindo mais uma vez. Onde o Goblin fica chocado com o que tá vendo, até mesmo fica dizendo que, mano, o que tá acontecendo, está errado, o cara tá criando um doppelganger seu, tal. Tempo vai, tempo vem, some tudo e mais uma vez eles começam a caminhar. Estão andando por aquele caminho e tal, o Goblin começa a perguntar sobre o que está acontecendo, por que estão demorando muito. O próprio Hetsu volta a repetir que eles precisam continuar no mesmo caminho, que foi o caminho indicado, foi a rota que eles tinham que seguir. E aí, tempo vai, tempo vem, quem aparece agora é o Robert. O Robert aparece falando, e aí, como é que vocês estão? Como é que tá tudo? E a reação do Hetsu é só uma. Murro na cara. Dá um grande de murro no rosto dele, dá um golpe, ele cai perguntando o que tá acontecendo. E aí que o Hetsu fica pistolaço, dizendo, meu irmão, não tem como você tá aqui não. Seu retardado, você é um falso, você é uma coisa fake. Ele fica muito pistola, velho, tá ficando cada vez mais irritado. E mesma coisa tá acontecendo com esse espírito aí, essa cópia, né? Fica com raiva também. E aí o Hetsu continua a dizer que o Robert não estaria ali nem capaz, porque o Robert tá em outro lugar e ele tá vindo da frente, como é que pode? Não faz sentido e tal. E mais uma vez, essa cópia desiste e some. E aí eles continuam a caminhar.
Porém, enquanto vão caminhando, vão andando, mais uma vez eles se tocam que as coisas parecem estar repetindo. Onde até mesmo o Goblin pergunta e diz: ó, meu irmão, tem alguma coisa errada aqui, não tá certo isso, tá repetindo tudo de novo, tá muito estranho. Mas o Hetsu diz: vamos continuar. Quanto mais continuarmos, a probabilidade de dar certo é maior. E aí eles vão continuando até que eles batem de cara com o Goblin. E o Hetsu até fica chocado: mano, até você tá vindo aqui. E aí começa uma briga, né? Tanto um do lado como do outro, gritando: não, você tá copiando, você é um Goblin mau, não sei o que, isso é errado. E ó, uma briga desenfreada, loucura da poxa, onde um começa a criticar o outro, dizendo que o outro é o cópia, o outro não é. Aí o Hetsu simplesmente se põe em posição de ataque, observa, onde até mesmo o Goblin diz: o que você vai fazer? Você tá louco? E o Hetsu diz: olha, eu já tô entediado, eu já não aguento mais, eu só vou socar você. E a gente vai pra quarta vez novamente. E aí dá um belo de um soco na cópia. Era fácil saber qual era a cópia, né? Só ver o cara vindo. E aí a cópia cai ali no chão, começa a reclamar do que tá acontecendo. E o Hetsu fica pensando: mano, ele não desiste, né? Por que tá fazendo isso? Por que não para? E aí acaba dizendo que os punhos dele estavam melados de sangue, né? Tava tudo aquilo ali assustando ele, já tava começando a ficar preocupado, porque ele tá socando um dos seus amigos e tal. Mas no final das contas ele diz que vai continuar, vai permanecer. Uma hora ele vai ceder, ele não vai aguentar por muito tempo sendo surrado, sendo espancado e tentando sem parar conseguir a alma do Hetsu. Ele vai conseguir sair dessa situação. E mais uma vez eles continuam a caminhar. Só que aí algo de diferente acontece. Há uma rachadura em um dos totens. E quando isso acontece, nessa rachadura, uma grande névoa começa a chegar perto dele. Começa uma névoa circular eles e escurecer tudo. Eles não conseguem ver nada. Até que de repente, quando eles observam, eles estavam no caminho certo. Finalmente eles poderiam ver o mar. Estava próximo do mar. Inclusive, quando o Hetsu observa, né, que tá ali até o totemzinho do lado dele, ele olha para aquilo e vê que realmente estão chegando, estão indo para o lugar certo. Na verdade, quem diz é o próprio Goblin, né? E o Hetsu entende o que aconteceu, olha para baixo e percebe que tudo isso foi um ataque que ele estava sofrendo daquele totem. Era um totem mágico, uma espécie de proteção, de guarda, alguma coisa assim. Algo relacionado a isso. Inclusive, assim como o Robert tinha dito, esse era o caminho certo. Se seguisse a trilha, se seguisse reto, ele chegaria ao porto. E assim, ele vai em direção ao caminho do porto, vai em direção ao seu objetivo, sem pestanejar, e acabamos mais um capítulo. Caramba, eu gostei muito desse capítulo, foi bem interessante, né? A gente vê um tipo de ataque bem diferente, né? O inimigo ele ficava tentando persuadir o Hetsu para enganar e fingir que o Hetsu não estava no mundo certo, que ele estava no mundo errado, e se ele aceitasse isso, ele teria sua alma dragada. Mas é um combate mais intelectual do que um combate físico em si. Mas como o Hetsu, a única coisa que ele podia fazer era socar a cópia, porrada da cópia até a cópia se ferrar. E acabou que surtiu efeito, né? Porque de tanto ele bater na cópia, ia ferindo o verdadeiro inimigo, que era um totem mágico, né? Bem interessante. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, desse episódio aqui. Se você curtiu, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!